Fala, doutor! Maravilha ou não? Maravilha! Um prazer enorme estar aqui com você. Sou o Adi Barbosa, gerente de marketing da agência Ideias de Marketing, e nessa oportunidade quero compartilhar com você o que os advogados de sucesso têm em comum. Já parou para pensar um pouco nisso? Tá certo que nós poderíamos estar fazendo um vídeo aqui falando sobre a parte comportamental desses advogados, né? Baseado naquele estudo do Dr. David McClelland, da Universidade de Harvard, não é? Não sei se você o conhece. Depois da Segunda Guerra Mundial, criaram a ONU, não é? E a ONU, então, ficou interessada em saber o que as pessoas de sucesso elas tinham em comum, não é? E aí convidaram o psicólogo de marketing, David McClelland, para fazer essa pesquisa. E aí ele fez pesquisa com 200 empreendedores, 200 empresários, né? Ao longo de 2 anos, em 6 continentes. E aí ele descobriu lá as características, né, comportamentais desses empresários. Nós poderíamos estar fazendo um vídeo e falar desse assunto numa outra oportunidade. Mas aqui a gente vai falar de uma das características de sucesso comportamental desses advogados, que é a iniciativa. Então, todo advogado de sucesso, ele precisa ter pelo menos uma dessas características, que é a iniciativa. E a iniciativa para quê? Ele precisa ter a iniciativa de fazer um planejamento estratégico. Lembra que nós temos planejamento estratégico, tático e operacional? Então, estratégico, nós estamos falando do mundo causal, do mundo das ideias. E é exatamente disso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós vamos falar dos 4 pilares, as 4 definições do mundo causal, do planejamento estratégico que todo advogado de sucesso precisa ter. Então, a primeira característica, antes de nós falarmos sobre a primeira característica, deixa eu dar uma definição aqui do que eu entendo por sucesso, né? Sucesso nada mais é que alcançar os objetivos desejados. Então, toda vez que nós definimos um objetivo e alcançamos ele, podemos dizer, escrever no caderninho, tivemos sucesso, não é verdade? Maravilha! Então, o primeiro pilar, vamos agora ao primeiro pilar. O primeiro pilar é o seguinte, nós precisamos definir o quê? A nossa missão. Então, qual que é a sua missão? Qual que é a sua razão da existência, né? Ou pelo menos profissional, né? O porquê que você decidiu ser advogado? Não sei se você sabe, um dos maiores advogados do século XX, se não o maior advogado do século XX, ele não tinha como objetivo, ele não tinha como missão ser advogado. O advogado foi uma consequência da missão dele. Não sei se você sabe, né? Nós estamos falando de Mahatma Gandhi. Estudou direito na Grã-Bretanha para defender a nação dele. Então ele tinha como missão o quê? A fraternidade entre os indianos, a liberdade da Índia, e acima de todo esse esforço, dessa campanha de trabalho dele, era que tudo isso servisse de exemplo para a fraternidade entre os homens. Olha que interessante, não é? Então ele tinha uma missão claramente definida que, como consequência, o levou a ser o maior advogado do mundo, né? Talvez do mundo ou do século XX. Estou falando isso porque, para o advogado, ele não definir como missão, qual a tua missão, doutor? Ah, minha missão é ser o melhor advogado. O que é o melhor advogado do mundo? Baseado em quê? Então, não é esse o caminho. Você precisa definir o que, o como e justificar. Por exemplo, a minha missão é auxiliar os advogados a alcançarem seus objetivos através do marketing digital. Então, veja, o que? Auxiliar os advogados a alcançar os objetivos. Como? Através do marketing digital. Então, para você definir tua missão claramente, nessa oportunidade você precisa descobrir, criar uma frase simples que ela diga o que, o como, e depois você mergulha no teu silêncio, na justificativa do porquê você quer isso como missão para a tua vida, tá? É como os japoneses diriam, né? O porquê que você acorda todo dia de manhã, levanta e sai para trabalhar? O verdadeiro Ikigai, né? Então, qual é seu Ikigai, né? Por que você levanta todo dia e sai para trabalhar? Então, escreva isso no papel. Tenta deixar claro para você qual que é a sua missão enquanto advogado, o que você quer resolver como advogado, não é? Qual o problema que você soluciona? Deixa isso claro, né? Ou você também pode pesquisar sobre a frase, a palavra Dharma, na verdade, né? O Dharma dos hindus, lembrando lá novamente do Mahatma Gandhi, não é? Grande líder espiritual, político da Índia, não é? Então, qual que é o teu Dharma? Para e escreva claramente definindo o que, como e porquê.
O segundo pilar do advogado de sucesso é o seguinte, qual é a sua visão, né? Então você precisa saber para onde você está indo. Então o que você quer nos próximos 5 anos? Como que você vai fazer para chegar lá? Isso nós vamos discutir no quarto pilar, que é a próxima videoaula, tá? Qual que é a tua visão? Qual que é o teu objetivo? Nós temos aqui algo que fala sobre objetivo, que foi lá da Universidade de Harvard, do livro do Dr. McCormack. Ele escreveu o livro que não se ensina na escola de negócio em Harvard. Não sei se você sabe, em 1979 foi realizada uma pesquisa com os alunos que estavam entrando na faculdade naquele ano e perguntaram para eles o seguinte: você estabeleceu metas claras, por escrito, para o seu futuro e fez planos para concretizá-las? E aí o resultado da pesquisa deu o seguinte: falou que 3% tinham metas claras e por escrito, 13% tinham metas, mas não escreveram, e 84% não definiram qualquer meta. Então, em 1989, 10 anos depois, foram bater na porta de cada um desses estudantes que estudaram lá em Harvard para verificar o que havia acontecido na vida deles. Então, 13% tinham meta, mas não escreveram, estavam ganhando pelo menos o dobro, o triplo, estavam levando uma boa vida, né? Em relação aos 84% que não definiram qualquer meta. Os 84% que não definiram meta, descobriu-se que muitos estavam trabalhando de funcionário, muitos estavam desempregados e que tinham uma vida praticamente medíocre, né? E, numa das entrevistas, certamente, acho que a pessoa que foi lá fazer questionamento, ouviu aquela música famosa lá do Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque se você não define claramente para onde você quer ir, qualquer lugar serve, ou você não vai chegar a lugar nenhum. E agora, finalmente, aqueles 3% que haviam definido metas claras e por escrito, eles estavam ganhando 10 vezes mais que a soma dos 97% estavam ganhando. Olha que curioso. Como é que explica isso? Olha o grande segredo, né? Olha o que a Universidade de Harvard entregou para nós. Uma pesquisa, né, que foi concluída, não é? Dando para nós esse entendimento. O que nós podemos entender com isso? Será que só o fato de nós definirmos um objetivo, a visão para onde nós queremos ir, isso vai nos ajudar a ter melhor resultado? Claro que sim. Aqueles que haviam definido metas claras e por escrito se tornaram pessoas ricas. Mas como isso pode acontecer, você deve estar perguntando. Isso acontece porque a nossa mente ela é teleológica, ou seja, ela é programada, a nossa mente foi programada para resolver problemas, para alcançar objetivos. Então, quando você deixa claro para ela o que você quer, e aí você vai lá e põe o quadro da visão na tua frente, olha, eu estou indo para lá, eu quero alcançar esse objetivo nesse tempo, e você fica vendo aquilo constantemente, sempre tem isso na tua memória, a sua mente ela vai encontrar as respostas para você alcançar o seu objetivo. A mente é teleológica, ela trabalha com esse propósito, ela trabalha com essa finalidade. Então, enquanto ela não resolver aquilo que você quer, aquilo que você definiu, ela não vai parar de ir atrás da resposta. Tem até uma frase de Einstein que ele fala assim, ó: eu penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar, mergulho no silêncio e eis que a verdade me é revelada. Então, o que nós estamos falando? Se você tem um objetivo, se você tem uma missão claramente definida e fica trabalhando com ela na tua mente, mesmo que você não saiba o que você vai fazer para chegar lá, só o fato de você pensar constantemente vai chegar em algum momento que você vai ter uma intuição. Nós vemos isso em toda a história, por exemplo. Nós podemos lembrar daquele personagem lá do grego, Arquimedes, não é? Que ele queria resolver o problema da coroa, não sei se você sabe dessa. O rei ele deu ouro e prata para o Ourives fazer a coroa, mas ele desconfiou que o Ourives haviam roubado dele. Então ele contatou um dos melhores matemáticos lá para resolver o problema da coroa, né? E Arquimedes ficou pensando em como resolver, e dizem que quando ele entrou numa banheira, e aí ele recebeu o estalo e disse: eureka, eureka, encontrei, descobri, ele teve uma intuição. Então é isso, quando você define um objetivo, você tem uma visão e você pensa constantemente nela,
põe essa sua visão, esse seu objetivo no quadro da visão, você vai descobrir os meios, os caminhos para chegar lá, porque a nossa mente ela é teleológica. A terceira definição é o seguinte: defina seu nicho de mercado. Olha que legal. O mercado é jurídico, né? O teu nicho, por exemplo, é direito. Eu sou direito trabalhista. Então defina claramente o teu nicho de mercado. Porque um dos erros que os advogados mais cometem é que ele parece um estagiário, né, de administração dentro da empresa dele. O cliente vai lá na pesquisa, faz uma pesquisa, entra no site dele, aí vai ver lá e de repente ele é um advogado que faz tudo. Direito do trabalho, direito civil, direito da família, direito da constituinte, direito do consumidor, direito penal, ele quer atender todos os casos. E aí fica parecendo um clínico geral, não é? Imagine, por exemplo, que teu filho precisa fazer uma cirurgia. Aí você vai lá, consulta o clínico geral para ele entender qual que é o problema, não é? Aí você vai colocar o teu filho para fazer a cirurgia com o clínico geral ou com o especialista da área? Lógico que é com o especialista. E a mesma coisa assim, o cliente, o teu potencial cliente que está querendo resolver o problema dele. Ele entra no teu site não querendo saber sobre todas aquelas áreas que você atua. Ele quer saber como resolver o problema dele. Por exemplo, ele vai lá pesquisar assédio moral no trabalho. Aí acha o teu site. Aí chega lá, você é um cara que faz tudo, ele vai consultar um especialista, ele quer resolver o caso dele com um especialista, né? Então, quais as vantagens de você ser um especialista? Imagina um advogado de sucesso. O advogado de sucesso é fácil de a gente identificar. Ele fez pós, por exemplo, naquela área específica. Vamos dar um exemplo. Ele fez pós em direito penal. Aí ele é presidente da Associação de Direito Penal. Aí ele é membro do Conselho do Direito Penal. Aí ele escreveu livros sobre direito penal. Aí ele é palestrante sobre direito penal. Quando o visitante, o potencial cliente, vai na internet e acha lá o advogado que trata sobre direito penal e vê toda essa descrição, fala, não, esse é o advogado que eu quero. E quais as vantagens que esse advogado tem quando ele define o nicho de mercado dele? Outra vantagem é que ele passa a ser reconhecido pelas pessoas como autoridade. A televisão vai querer fazer entrevista com ele, pessoas na universidade vão convidar ele para dar palestra, ele vai poder dar curso nessa área, ele é um cara específico, então ele praticamente é uma pessoa de sucesso. Então pense nisso, mas eu atuo em várias áreas. Bom, se apresente publicamente como um profissional especializado em tal área, porque há um público qualificado para aquilo, e no workshop Agenda Lotada você vai descobrir como nós identificamos isso, né? Para você atuar num nicho de mercado. E o quarto pilar, agora o quarto pilar é o pilar do planejamento estratégico. Então ele tem uma missão, ele tem uma visão, ele sabe qual público vai atender, agora o que ele precisa planejar para alcançar a visão dele, para alcançar o objetivo dele no período que ele falou. Então no próximo vídeo nós vamos conversar sobre isso, eu vou sugerir para você uma ferramenta de gestão empresarial para que você defina um plano estratégico. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dê um joinha, deixe seu comentário. Aqui também na descrição do vídeo você vai ter acesso a um conteúdo fantástico. Então acesse a descrição, clique no link e conheça. E para finalizar eu vou colocar uma frase do Steve Jobs aqui que ele diz o seguinte, para se ter sucesso é necessário amar de verdade o que faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece na maioria dos casos. E isso é verdade mesmo. Olha que interessante, né? Então, para você ter sucesso, você precisa unir a mente e a emoção em um único propósito, em um único objetivo. Porque todos os seus esforços, eles vão para aquela direção. A mente e a emoção unida vai gerar o quê? Vontade. Vai gerar a iniciativa. Vai gerar o plano de ação. E quando você colocar unir a mente, a emoção e a vontade, você alcançou o sucesso. Sempre vai ser assim, porque o pensamento ele cria um sentimento e o sentimento cria um comportamento. Se você não unir o seu pensamento ao seu sentimento, praticamente você não toma uma ação. Olha que interessante. Você fica na dúvida, você não acredita que vai dar certo, você não confia, você procrastina, você diz que não está pronto, você diz que precisa fazer isso. Então é legal amar o que faz. Unir o seu pensamento, que é a estratégia, né? O seu pensamento é a mente, o que, como, né? O planejamento. Então, é basicamente isso que eu queria estar compartilhando com você. E a gente vai se falando, então, fique bem e até logo.
Tchau! Eu tive que acabar aqui porque a bateria está acabando.